Suavidade, Ana. Então, Fê, vamos começar? Bora, estamos Então, prontos. vamos lá, então, ó. Todo mundo sabe que eu chamei você, porque você é, é o meu amigo que Santo André deu pra mim, né? E eu sempre via lá Bora. você malhando. Quando tinha festinha na escola, você. Não vou comer, obrigado. Eu, como assim, cara? Brigadeiro, coxinha. Não, não, muito obrigado. Aí depois eu fui descobrir que você não come porque você tem. Você segue um ritmo, né? E eu tô vendo agora que você tá muito magrinho, cara. Você vai ter que ensinar isso pra gente hoje. Conta pra gente. Eu postei uma foto sua gordinho e agora todo, né? Definidinho. Conta pra gente como que era a sua vida antes. Como que você Menos, começou a tudo. menos judiado, né? Então, na verdade, há muito tempo atrás, a gente sempre tem um histórico, né? E esse histórico ele está relacionado com o passado. A gente, querendo ou não, existem muitos preconceitos, né? Quando você está acima do peso. E também as roupas, até então, vai há 15, 20 anos atrás, elas não eram tão adequadas assim, né? Na verdade, era um foco da moda muito próximo ao o corpo ideal, que seria o corpo magro, né? E ao mesmo tempo, você acaba ficando numa situação assim. Tá, o corpo magro é o corpo ideal. Eu não tenho esse corpo magro, então eu tenho que fazer o quê? Ficar com poucas opções. Fora ainda que as pessoas, no geral, elas têm certos preconceitos, né, em relação a isso e acabam diminuindo a gente, tem aquelas piadinhas que são eternas. Então, num determinado momento, né, até então escola, eu só pensava em estudar, então não tinha tantos outros focos, mas depois, com o tempo, né, muda um pouquinho a coisa e tal. E aí é o momento que você quer fazer diferente. E o que seria esse fazer diferente? Você quer mudar. Você quer se adequar de uma forma diferente, né? Infelizmente, o pensamento que levou a isso não foi um pensamento dos melhores, né? Não foi aquele pensamento, caraca, agora eu quero mudar. Não. Foi um pensamento de você está sofrendo, então eu quero mudar porque eu quero ter um corpo que se adeque àquilo que a sociedade quer. Ô, Um Fê, mas pensamento você errado. tava sofrendo. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Ensino médio? Não, não, no ensino médio a gente sofre, mas a gente ignora, né? É um processo meio estranho aí. Agora, Sei. depois do ensino médio, quando eu já estava como professor, que aí eu lembro que aconteceu em uma das escolas que eu dei aula no período noturno, eu tava meio escondido, mas não propositalmente, e aí o tiozinho lá, as meninas foram atrás de mim, você viu o professor Felipe e tal? E aí o tiozinho falou assim, quem, o gordinho? Aquele dia foi um start. Eu não gostei. Não gostei, não achei bacana, tive vontade de matar o coisinho lá, tive vontade, mas não rolou muito bem, né? E Mas você não pensava em sentido de saúde ainda. Era não, mais estética. era estética, Tá. totalmente estética. A saúde, né, ela veio como resultado do processo, a gente vai se sentindo melhor de várias maneiras, né? Só que até então não. Até então era estético e esse que é o problema, né? Pensar apenas no estético, você acaba focando em olhar o seu corpo o tempo todo e quando você não tem resultado, você desanima, né? Verdade. E aí tem todo um processo que aí a gente chama isso de viés de negatividade. Para ficar um pouco mais claro isso e para a galera que está acompanhando entender, viés de negatividade está relacionado com a gente sempre vai valorizar mais o negativo do que o positivo. Então, digamos que você ganhe R$ 10.000, né? Você teve todo um esforço, acabou ganhando, você vai ficar feliz. Então, o seu cérebro vai produzir a ideia de felicidade. Só que, quando você gastar esses R$ 10.000, vai doer. E Uhum. essa dor de gastar, ela vai ser muito mais importante para você do que a dor, do que a felicidade de ter ganho. Então, olha só a diferença. A gente ganhou. Aquela felicidade tinha que ser maior. E a gente perdeu, foi maior a perda, a sensação de perda do que a de felicidade, no caso. Sei. E aí? E aí, com essa loucura toda, aí foi quando eu comecei a procurar academias e afins, e comecei a malhar, e essa coisa, essa loucura toda, né, que a gente acaba fazendo. Foi, foi legal. Mas aí você chegou naquele lance de você conseguir começar, não conseguir e desanimar? Ou foi uma coisa Ah, crescente e você chegou no seu objetivo e já foi pra na galera? verdade, eu já estava desanimado, já todo dia, né? Porque primeiro que eu já ia de manhã na academia, porque
à noite vai aquela galera bombada e tudo mais, e aí o bagulho fica meio estranho, né? Você fica meio coagido ali, né? Você não vai ter aquele resultado bacana. Agora, desanima. Você sempre que você olha no espelho e você vê que não está o resultado que você quer, porque a gente coloca um padrão na cabeça. E a gente quer alcançar aquele padrão, não o nosso. Né? Não o que a gente é capaz de fato. Então aí acaba dando uma desanimada. Só que foram muitos anos, né, nisso. Acho que começou o processo em 2008, 2007, por aí. E aí, né, com essa situação toda, a gente vai seguindo. Tá. Mas aí, então, você pode dizer que você ficou de 2008 até agora, nesse processo? Sim. E agora é um processo contínuo. Eu sei. E agora que você conseguiu o que você queria, você chegou lá ou ainda falta, na sua visão? Vai faltar eternamente. Até 2050 tá faltando ainda. A gente mantém, sempre falta bastante. Por quê? A gente tem um estereótipo, a gente tem uma forma que a gente gostaria de estar vendo, né? A questão é mais trabalhar bem o autoconhecimento, o amor próprio, né? A gente ver as nossas limitações, quando a gente é capaz de fazer isso, fica mais fácil. Bem mais fácil, né? Entendi. Tá super animadora. Esse papo tá super animador. É porque você sabe que eu tô tentando, né? E eu tô me encaixando nessa história sua, porque eu consegui emagrecer, só que o que acontece? A gente quer em tempo pequeno, né? A gente não. Porque é uma coisa de anos. Eu vejo o pessoal conseguindo perder 20 quilos, mas em anos, não é em mesezinhos, assim, né? Só se fizer aquelas coisas loucas, né? Aquelas dietas loucas. Dá então, pra perder rápido. Dá pra perder. Mas ganha rápido também, né? Se você perder rápido. Não necessariamente. Depende de como está funcionando o seu cérebro. O quanto que ele se adaptou àquela situação. Tá. Olha que é legal, pessoal. O Felipe, ele sempre bate nessa tecla, por isso que chama autoconhecimento. Ele sempre bate nessa tecla da sua cabeça. Não é só no corpo, né? Só na mente. Você tem que estar com a cabeça pronta para isso também, né? Sempre. Sempre. É uma das coisas mais importantes, né? Manter a sua mente sempre... Aliás, vou imaginar, o nosso cérebro é extremamente mimado, tá? Ele sendo mimado, ele vai fazer o quê? Tudo o possível para você gastar o mínimo de energia possível, tá? Então, ele vai economizar de todas as maneiras. Por isso que ficar no sofá, comendo alguma coisa ali, prazerosa, né, e tudo mais, assistindo TV, vai ser sempre bem melhor do que você ir para uma atividade física, no qual o seu cérebro vai ter que estar atento. Então, você percebe aí que ele vai trabalhar dessa forma. A questão é, isso não é um destino. Isso é um comportamento. E assim como qualquer criança arredia, ou, sei lá, qualquer coisa que não esteja adestrada, digamos assim, você tem que adestrar. A questão é que a gente tem que adestrar o nosso cérebro meio que a vida inteira. A gente não pode parar de adestrá-lo, porque ele sempre vai ter a tendência de fazer um comportamento que ele está acostumado. E aí entra naquela história do comodismo, né? A galera é cômoda, mas ela não é cômoda porque eu gosto de ser cômodo. Não. O seu cérebro te controla, então automaticamente tu é cômodo porque você está sendo controlado e condicionado a isso. A questão é, as suas escolhas, como que elas estão? Essa comodidade está te fazendo se sentir bem no ambiente que você está? Se está, ok. Se não está, aí é que vem o processo de você querer alguma mudança. Entendi. A mudança é focada em um processo. Entendi. Legal. Aí deixa eu te perguntar, então. Você já chegou a fazer dieta? Sabe essas dietas mesmo? De dieta do ovo, dieta da USP, dieta lá. Já chegou a fazer? Na verdade, não. As minhas dietas, elas sempre foram, tipo, restritivas. Eu sempre fiz o máximo para restringir algum tipo de alimento e tudo mais. Porque, inicialmente, na época até que eu iniciei o processo, não se tinha tanta informação fácil, né? Não tinha essa coisa de, vou ver um tutorial no YouTube, por exemplo, que não é tão confiável, mas a galera acaba indo porque é fácil, né? E sempre você tem no YouTube coisas muito impressionantes, né? Porque nosso cérebro também ele tem esse negócio, a gente sempre vai ver coisas impressionantes. Então, por exemplo, a gente volta naquela história do viés da negatividade. Um programa de TV que trabalha uma coisa dramática, uma coisa triste, sempre vai ter muito mais ênfase do que aquele que é feliz. Então, para dar um exemplo assim bem simples, o Cidade Alerta, eu não assisto TV, mas eu sei que tem esses programas sensacionalistas. Eles vão trazer, sei lá, o crime que aconteceu na esquina X. E, ao mesmo tempo, tem um outro canal que tem um programinha lá da menininha que realizou o seu sonho de ser bailarina. Olha que bacana. Meu,
o que vai dar audiência? A coisa triste e não a coisa feliz. Os caras sabem disso. Então as pessoas elas estão sempre sendo condicionadas. Olha isso. Quem entende o cérebro controla, né? E sabe controlar as pessoas ao redor, sabe? Enfim, Verdade. criar vários controles. É interessante. E aí, quando a gente traz isso para a ideia da dieta em si, a gente tem que pensar que a nossa negatividade ela sempre vai estar limitando aquilo que a gente pode ou não fazer. A gente sempre vai dar mais confiabilidade a isso, né? Entendi. Nossa, por isso que é legal, então, você tá sempre focado, né? Porque senão você se perde nessa história. Esse foco, na verdade, né? Uma galera que me acompanha começa a olhar e falar assim: nossa, ele ama aquele negócio, ele vai pro CrossFit. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tá? Só que assim, se eu esperar o momento certo para fazer alguma coisa, eu não faço nada. Não existe um momento certo. O momento certo é o momento que eu resolver fazer. Ponto. Aí você vai lá, faz. Por exemplo, eu acordo, eu não tô a fim de treinar hoje, mas o resultado que esse treino vai trazer ele é muito bom. Então o que eu faço? Fico pensando, sei lá, vou treinar, não vou treinar? Não, eu simplesmente vou. E depois eu penso no que aconteceu. O que aconteceu depois? Eu fui treinar, acabou. Olha só, eu tomei uma atitude que mudou tudo, entendeu? A ideia é sempre a gente tentar tomar atitudes que mudem as coisas. Né? Não esperar vir vontade. Vontade é uma coisa que vem e passa, então não podemos depender disso, né? Verdade, Fê. Ai, que legal. Tá. Deixa eu ver mais aqui, ó. Depois eu passo as perguntas, tá bom? Opa, vamos lá. E você sempre fez exercício físico? Não, a minha vida de quando eu era pequeno. Não, quando você resolveu fazer dieta, quando você resolveu perder peso, você já encaixou os exercícios físicos com a alimentação? Ou você começou mais no exercício físico, mais para ter aquele corpo e tal? Sim, não, já comecei com exercício físico, levantando uns pezinhos muito estranhos na academia, né? Porque é engraçado que no começo você pega 3 quilos de cada lado, levanta o braço assim e volta para casa sem braço, sem dignidade. É muito bacana. Não, é típico, né? É verdade. E, basicamente, no começo ele é muito estranho. E eu tava estudando um pouquinho sobre o assunto e falei, tem que ter exercício físico. Aí agora, para contextualizar isso, por que tem que ter? Porque emagrecimento está ligado a gasto energético. Como que eu posso emagrecer sem gastar essa energia, né? Que, na verdade, seria uma energia que está guardada dentro da gente. Então, a ideia é eu criar situações, expor o meu corpo a situações, no caso, que vão fazer com que esse gasto de energia seja necessário. Por quê? A gordura, né, que na verdade o emagrecer é perder a gordura, essa é a ideia, né? Ninguém quer perder músculo, então você está perdendo gordura, tá ligado a você perder um tecido de reserva seu, um material de reserva. Pare e pensa bem. Qual é a lógica de você ter 500 mil reais, sei lá, numa conta, uma coisa que a gente não tem, eu tenho certeza disso, tá? Mas qual é a lógica de você ter 500 mil reais numa conta e você ir gastando, se você está guardando? Se você tem uma conta poupança, no mínimo é porque você quer manter. Se você tem, no caso de gordura, se você tem gordura, que é uma reserva de energia para o momento que é muito necessário ser utilizado, qual é a lógica de você pegar essa gordura e gastar? Verdade. O seu corpo vai proteger isso ao máximo que ele puder. Então, a última coisa que ele vai fazer é mexer na reserva. E aí as pessoas ainda permanecem tendo comportamentos que colaboram para isso acontecer. Por exemplo, glicose. A nossa vida basicamente é carboidrato, né? Então, carboidrato é maravilhoso, né? No Brasil é tenso, porque no Brasil, o brasileiro ele conseguiu fazer uma forma de piorar a situação do carboidrato. Ele pegou lá o açúcar, misturou com gordura potencializa o sabor do açúcar e automaticamente as pessoas acabam... A alimentação brasileira ela é uma alimentação extremamente doce, se você for comparar com outros países. Verdade. Tá? Então, nós temos uma alimentação muito doce e sempre que você sente necessidade, está estressado, está com alguma coisa, você vai fazer o quê? Buscar prazer. E o açúcar, ele acaba fazendo um neurotransmissor, aí ó, nerd, um neurotransmissor funcionar, que é a dopamina, que é o sistema nosso de recompensa. Então o açúcar faz a gente se sentir recompensado. E aí o que acontece?
ele é uma droga. Logo, quanto mais você está comendo açúcar e tudo mais, está lá já oferecendo energia para o seu corpo, ele vai ficar folgado, né? E esse ficar folgado é um grande problema. Por quê? Ele nunca vai mexer na reserva. Se você está sempre ali, comendo açúcar, comendo açúcar, comendo açúcar, e quando eu falo açúcar, vamos falar de carboidrato no geral, porque as massas são carboidratos. Se você está ali comendo carboidrato o tempo todo, pare e pensa bem, para que ele vai mexer numa reserva? Se você Verdade. está oferecendo o que ele precisa e ainda por cima oferecendo além. Ele vai pegar esse além e vai guardar na forma de gordura. Tem isso também. Então, Uhum. na verdade, a gente acaba estimulando o nosso corpo de uma forma errada. Olha só, você tem a escolha de querer comer ou não. Só que aí você acaba optando por comer por quê? Porque você vai ter sensação de recompensa. Então você está estressado? Vou comer. Tá com TPM? Vou comer. Ah, eu tô, sei lá, tô com os amigos, estou feliz? Vou comer. Então é sempre o comer, mas não é um problema comer. O problema é você pensar que aquilo que você comeu, aquele sorvete, por exemplo, é maravilhoso, muito bom. Só que ao comer aquele sorvete, qual é o efeito que ele vai ter no seu corpo? Como que eu conheço isso? Vendo as moléculas que formam ele. No caso, sorvete, basicamente, ele é carboidrato e gordura. Então, você vai estar levando para o seu corpo o quê? Carboidrato e gordura. Qual o efeito que você vai ter? A gordura, ela não vai virar gordura no seu corpo, tá? Então, essa é uma parte boa. Agora, o carboidrato vai. O seu corpo tem condições de converter isso. Aí é que está o problema. E você começa a entrar num processo de engordar. Consegue fugir disso? Não. Por quê? Porque você está num processo vicioso. O nosso corpo, tudo aquilo que você oferecer, que gerar prazer, ele vai querer. Por exemplo, você está apaixonado e, caraca, tô apaixonado e tudo mais. Criou o quê? Dopamina, prazer. Você tem prazer em ver a outra pessoa, em estar com outra pessoa. O que vai acontecer? Você vai viciar. Então você vai querer ver todo dia, você vai querer estar todo dia. E esses vínculos de vício, nosso cérebro é focado nisso. No que o nosso cérebro vicia? Naquilo que causa prazer para ele, seja bom ou ruim. Entendi. Bem, então me tira uma. Então agora vai explicar para mim igual explica para uma criancinha, porque eu quero entender essa merda. Olha só, eu tô aqui com estoque de gordura na minha barriga. Certo? Se eu corto gordura, açúcar, carboidrato, o meu corpo ele não vai começar a queimar essa gordura aqui enquanto eu não fizer um processo de queima, né? Por exemplo, se eu não malhar, se eu parar de comer tudo isso e não malhar, pode ser que ele não vai perder, né? Eu tenho que Vai, malhar para perder. Vai. Ele vai vai começar a perder usar sim. essa reserva? Ela vai ser mais lento, mas Tá, vai. Agora, para e pensa, você criou uma privação de carboidratos, né? tá. Obviamente que isso tem que ser uma coisa orientada, tá? Nunca é assim, tipo, não vamos trabalhar com dicas, tá? Não é dica. Você que acabou cortando da sua dieta, do seu plano alimentar diário, carboidratos. Ok. Tá. O que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai ter que, conforme você for precisando de energia, ele vai ter que usar outras fontes. São duas outras fontes possíveis, tá? Proteína, que aí são em casos muito extremos, mas geralmente ele vai acabar começando a utilizar a gordura. Só que aí tem um grande problema. A gordura é uma molécula, vou tentar simplificar. Imagina só que 1 grama de gordura te oferece 9 vezes mais energia do que 1 grama de açúcar. Então, uma graminha que ele queimar de gordura já vai fazer você se sentir eufórica. Ou seja, você acaba entrando numa situação que vai emagrecer? Vai, mas com um processo um pouco mais lento, tá? Então, na verdade, é só isso que muda. Quando você tem privação alimentar de carboidrato, poxa, você vai tirar a gordura da onde? Não tem como você fazer algo transformar gordura no corpo se você não come o ingrediente, né? É a mesma É, coisa. Não tem como você fazer um bolo de chocolate se você não vai colocar chocolate no bolo, né, meu querido? Então, tá. tem que pensar nesse sentido. Mas aí, por exemplo, eu começo a malhar, aeróbico, musculação também ajuda a queimar, né? Os dois, porque ó, musculação vai fazer o seu músculo crescer. Quem Tá. gasta energia no seu corpo? Seu músculo. Então, quanto Aham. mais músculo tem, mais qualidade de gasto você vai ter. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a malhar, Fê, você vê que você tá com aquele peso, né? Falando de balança. Aí você Uhum. começa a malhar e seu músculo começa a crescer. Aí você vai pra balança, ué, mas eu tô com o mesmo peso. A minha saia tá frouxinha, mas eu tô com o mesmo peso. É uma coisa interessante também, porque tem gente que fala que musculação não queima, mas queima, né? Na verdade, o Queima. músculo substitui a gordura, não é verdade?
O músculo é mais pesado, né? E gordura é mais volumosa. Então, você vai perdendo medidas, você vai reduzindo o volume do seu corpo, mas não necessariamente o peso. Então, a balança, ela é um negócio que a gente não pode ter muita confiança. Porque, primeiro, as pessoas, elas têm um grande problema também de falar assim, nossa, eu perdi 5 quilos em 2 dias. Não, você não perdeu. Aliás, a nível de peso de balança, você perdeu. Mas a nível de gordura, não. Gordura demora. O processo de queima é demorado. Então, o que você perdeu nesses dias? Água. Pensa que 70% do nosso corpo é água. Então, se você perdeu do seu corpo, aí por vários processos fisiológicos, sei lá, 2 litros de água equivale a 2 quilos. Então, o seu volume ele vai diminuir. Só que assim que você começar a comer alimentos e tomar água de novo, o seu volume vai voltar ao normal. Então, é muito relativo isso, né? Entendi. Nossa, é difícil mesmo, né, Fê? É um processo chato, na verdade, né? Porque nós somos muito imediatistas e pessoas imediatistas tendem a querer resultado rápido. Então o problema é que nosso cérebro ele é como se ele fosse um vilão nesse caso, né? Você está lá fazendo as coisas, aí chega você não tem resultado. Aí é como se ele falasse assim para você, tá vendo? Eu te avisei, tá vendo? Era para você ficar sentado aqui tranquilo, mas não, quis fazer. Tá certo. E aí, quando vai ver, você acaba se sentindo seduzido a buscar alguma coisa com prazer. E o açúcar, ele é um problemaço da nossa sociedade. É um problema por quê? Primeiro que é uma droga, basicamente, e só para você ter uma noção, eu acho que vai ficar mais fácil explicar dessa forma. Olha só. Você pensa em açúcar, todas as frutas têm a sua quantidade de açúcar, né? Aí você para e pensa assim, caraca, devo parar de comer fruta porque eu vou ter uma privação de carboidrato? Sim, você vai ter que reduzir a quantidade de frutas. Mas as frutas, elas vêm com um conjunto de vitaminas, elas vêm com um conjunto de fibras, boa parte dos carboidratos você não vai absorver, ou seja, a fruta ela tem todo um condicionamento que vai ajudar o seu organismo, de várias maneiras. Aí imagina só que numa laranja, tá, ela tem lá 20 gramas de carboidrato. É bastante coisa, tá? Tô usando só um exemplo. 20 gramas de carboidrato. Aí a pessoa ela vai lá e fala assim, se eu tomar o suco tá bom, né? Porque pelo menos o suco da laranja, aí, né, já sou fitness e tudo mais. Não. Não, meu querido, minha querida, você não é fitness. Por quê? Porque o suco da laranja, ele basicamente não vai trazer nenhuma fibra da laranja. E para você fazer um copo de suco de laranja, quantas laranjas você não vai estar usando? Então, quando você for lá e comer uma laranja, você não vai comer mais do que 2. Agora, quando você pega um suco de 500 ml, você tem lá 8 laranjas, basicamente. Verdade. Então, você está tomando mais laranja. Detalhe, você não está comendo todos os nutrientes da laranja. Você está praticamente tomando açúcar líquido. Como que aquele suco, ele é natural? Ele é natural, mas ele não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, ele vai te dar uma dose gigantesca de açúcar, vai fazer os seus neurotransmissores dopamina funcionarem, você vai sentir prazer e depois vai querer de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. Puta merda, hein? Por isso que eles falam que, às vezes a gente fala que vai comer uma frutinha e tal, mas na própria fruta pode fazer você engordar também, né? Pode, claramente. Pode porque, assim, é açúcar. Açúcar é açúcar, não importa de onde seja. A questão é que as frutas, elas vêm com uma parte do açúcar das frutas, ele tá na forma de fibras, porque fibras são carboidratos. Então, meio que assim, você não vai absorver. Agora, o problema é que quando você pega um suco de laranja, você vai absorver tudo. Por quê? É o açúcar só que você está tomando. Você não está pegando a fibra, não está pegando vitamina quase. E a maior parte das vitaminas das frutas estão na casca, né? Então, a gente for parar a pensar bem, tem que pensar na alimentação, não tem que parar de comer, mas tem que pensar na alimentação como eu desejo ou eu preciso. Se você deseja, o desejo é passageiro. Se você precisa, aí é outro caso. Entendeu? Então a ideia é fazer as coisas mediante as necessidades. Entendi. Fê, então vamos lá agora. Vamos agora no ponto, né? Todo mundo falando de jejum intermitente. Falando que é bom, né? O que eu achei mais interessante é justamente essa parte de ser bom para a saúde e para desintoxicar os órgãos, né? Que parece que dá um descanso para os órgãos que trabalham diariamente, aquele monte de comida. Então, se você para de comer, calma que você vai me explicar se para de comer, e parece que dá um fôlego para
para essas partes, né? O fígado, né? Ele vai ter um descanso, não é verdade? Isso aí. E Olha, outra coisa também que eu li é que ajuda a emagrecer. Então, eu queria que você acabasse com esse mito. Teve um monte de gente no meu Instagram falando: não, isso aí eu não concordo, porque os alimentos foram feitos para serem comidos e para ajudar a nossa saúde. Onde já se viu parar de comer, não sei o que lá. Aí eu até coloquei no meu Instagram que eu só conhecia jejum, esses religiosos, sabe? Você vai fazer promessa, eu não vou comer chocolate por um ano. Ou então o jejum de quaresma, né? Que você fica sem comer carne, você só come peixe no período da Páscoa, que é religioso. E agora tem esse jejum aí que ajuda a gente a emagrecer. Eu queria que você explicasse pra gente direito, porque ninguém tá entendendo nada. olha, primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existe descanso para órgão nenhum, tá? Porque se os nossos órgãos ficarem descansados, eles pararam de funcionar. Então, basicamente é isso, tá? Na verdade, o jejum intermitente, né, é uma privação de alimentação, ok? Mas é uma privação de alimentação por alguns períodos, com intervalos, né? Ele, Tá. ele pode ser feito por qualquer pessoa, à medida que essas pessoas elas tiverem um acompanhamento também, não é loucura, tá? Não é assim, eu resolvi fazer. Tem gente que faz e vai dar certo? Tem. Mas tem gente que faz e vai dar errado também. Porque a pessoa não tem consciência corporal para saber até que ponto que seu corpo aguenta e quais são os limites que você tem que atender, né? Tá. Agora sim, o que o jejum ele vai fazer? Ele vai ser um período em que o seu corpo ele vai desinflamar, na verdade. Imagina só, você privou o seu corpo de alimentos, de nutrientes e afins. Só que o seu corpo tem reservas. Então, qual a ideia? Aquela coisa. Se eu criar uma situação para o meu corpo utilizar reservas, ele vai usar as reservas. Então, eu não estou fazendo exercício, mas eu estou fazendo jejum. E no período de jejum, o que eu vou fazer? Eu vou usar as minhas reservas. Então, o seu corpo ele acaba gastando ali os nutrientes. E quando eu falo nutrientes, bem no geral, ele acaba gastando a energia à medida que vai sendo necessário. Então, o jejum, que seria o mais complexo, né, no caso, e de certa forma, o que eu acabo seguindo, que é mais interessante, né, é o de 24 horas. 24 horas sem comer, você vai passar mal? De certa forma, sim, porque seu cérebro é mimado. Então ele vai ficar criando caso, ele vai fazer você, vai dramatizar a coisa de uma tal maneira que você vai olhar e falar assim, caraca, meu, o que está acontecendo comigo, né? E detalhe, quando a gente se priva de algo, o desejo parece ser maior. Não é? É uma impressão que a gente tem, né? Parece que a gente tem que atender. É a mesma coisa. Baixou o preço de alguma coisa, eu tenho que comprar. Por quê? Porque baixou o preço. Caraca, mano. Então eu tenho que comprar. Então, nosso cérebro está condicionado a isso. E aí o que acontece? O jejum, ele traz resultados bacanas porque ele faz com que o seu corpo aprenda a administrar melhor aquilo que ele já tem, ao invés de ficar só adquirindo. Porque o nosso corpo, ele é um consumista. Enquanto você está recebendo nutrientes que não necessariamente você precisa, ele vai gastar. E ele vai ficar folgado. Agora, e quando ele tem que utilizar aquilo que ele já tem? Aí o papo é outro, porque aí você vai criar um momento para o seu corpo ele verificar as suas possibilidades. Você vai fazer com que o seu cérebro ele ative circuitos para conseguir gastar, né, a energia que está estocada e afins. Então, na verdade, tem muitos erros voltados ao jejum intermitente, né? As pessoas elas acabam, que nem você falou, não, alimento é feito para comer, correto. Alimento é feito para comer. Mas não é porque o alimento é feito para comer que todo mundo tem que comer o tempo todo. Né? O comer está ligado ao quê? Ao se nutrir. Pensa, sistema digestório vai fazer o quê? Digerir alimentos. Eu vou pegar um alimento e vou transformar este alimento em nutrientes. Meu corpo vai absorver nutrientes. Para a sua cabeça, você comeu o brigadeiro. Para o seu corpo, você comeu carboidrato. Então, são duas coisas diferentes. Agora, até que ponto que eu preciso disso? Então as pessoas elas acabam entrando num processo de engordamento por satisfazer desejos e excluindo apenas as necessidades. Então comer menos não é deixar de comer. Escolher melhor os alimentos não é deixar de comer. É só você saber administrar isso. E aí é que está o problema. Quantas pessoas realmente criam seu plano alimentar? E sempre aquela coisa, né? É uma dieta. Meu, sai dessa vida de dieta. Não é dieta, é um plano alimentar. Acho que dá para usar até outra palavra. É uma estratégia alimentar. Uma estratégia que você vai ter mais... você vai conseguir utilizar o seu corpo com mais potência. O nosso cérebro, por exemplo, quem come muito doce e come alguma coisa, come um vegetal ou come alguma coisa que não é tão doce assim,
não sente prazer nenhum. Sabe aquela coisa de tipo, não, eu prefiro o brigadeiro do que, sei lá, um morango? O morango tem carboidrato também. Ele não é tão doce, obviamente. Mas a gente vai acostumando tanto o nosso cérebro com açúcares, que faz com que, por exemplo, quando você vai lá comer o moranguinho e tudo mais, você não vai sentir nada, porque seu cérebro, ele ficou excitado, né? Ele tá, ele sente, ele, não, ele tem uma sensibilidade menor, ele vai ficando menos sensível a isso, então você vai aumentando a quantidade. Então o açúcar tira a sensibilidade do cérebro, entendeu? É Entendi. mais ou menos isso. Por isso que você fala que tem que ter um autoconhecimento e também de você saber lidar com isso, né? Sim, porque quando você conhece melhor sobre si, conhece melhor sobre o seu cérebro, como funciona o seu corpo, automaticamente você consegue saber qual é a melhor estratégia. Porque tem coisa que funciona para uns e não funciona para outros. Então você tem que pensar assim, quem sou eu, o que eu quero e quais são os limites. Por exemplo, eu não aguento ficar sem doce. Você não aguenta ainda ficar sem doce. Vai chegar uma hora que você vai aguentar. Quando que você vai aguentar? À medida que você treinar o seu cérebro com as privações, que você treinar ele ao ponto de que o doce ele é um momento e não uma frequência. Então, essas modificações de postura que você vai adotando tornam o teu cérebro capaz, de fato, de corresponder àquilo que você quer. Então, é um adestramento do cérebro. E a gente só adestra aquilo que a gente conhece, né? Nossa, Fê, que louco, meu! Muito legal É meio isso! aleatório, né? Vamos dizer aleatório. Deixa Sensacional. eu... aí eu coloquei aqui, ó. E a dieta low carb? Eu A low carb, pode falar. Diminuir o carboidrato? Reduzir o carboidrato de uma forma muito extrema, tá? E, na verdade, na low carb, ela é bem interessante porque o resultado que ela dá é muito rápido, tá? Você consegue aí, se você seguir um plano alimentar correto, com um nutrólogo que te acompanhe, obviamente, né? E você fazer as coisas tudo direitinho, você consegue aí, em 1 mês e meio, perder 15 quilos facilmente. Por quê? Porque você não vai dar mais ao corpo o nutriente que ele transforma em gordura. Então a low carb, basicamente, ela trabalha com aumentar gorduras, aumentar proteínas e reduzir carboidrato, mas reduzir muito carboidrato. Muito, 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 muito. E você falou aumentar gordura? Sim, porque a gordura ela não tem um efeito no seu corpo de ser guardada na forma de gordura. Seu corpo não pega a gordura a mais, que eu diria assim, a gordura ruim, né, o colesterol ruim, vai te fazer mal, obviamente. Mas as gorduras, no geral, elas participam de várias formações do seu corpo, de vários processos fisiológicos, vários processos metabólicos. Então, você vai estar utilizando. E à medida que você come mais gordura, você também estimula o seu corpo, o seu cérebro a entender que você está comendo gordura. Então, eu tenho como fonte de gasto a gordura. Então, é uma forma de você estar adestrando ele. Então, por exemplo, uma dieta minha, uma alimentação minha, uma refeição. Eu como tranquilamente bacon. Não tem problema nenhum. Eu como tranquilamente churrasco. Eu como tranquilamente várias dessas coisas prazerosas. Então, eu não me privo. Agora, quando você falar que tem relação com açúcares, e quando eu falo açúcares, eu estou falando de carboidratos, e aí a gente coloca lá os doces, as massas, eu me privo. Mas eu não me privo ao ponto de não pegar nada. Não, porque, de certa forma, a gente sempre vai estar comendo carboidrato, não adianta. Mas eu me privo mais no sentido de reduzir a quantidade deste nutriente, ou seja, manter o meu corpo sempre na linha do eu não vou utilizar glicose como primeira via, eu vou utilizar a gordura. E aí é que tá. A low carb, ela facilita a sua entrada num processo chamado cetose, que é a dieta cetogênica. Entendi. Tá travando um pouquinho, Fê. Peraí. E agora? Tá. Agora tá travando. Aqui tá Um normal. pouquinho. Às vezes... Tá? Então continua. Tá. A cetogênica, né? Isso. Aí você quer que fale um pouquinho sobre ela? Fala um pouquinho, sim. Tá. Existe um processo, agora vai ficar nerd, tá? Que não dá para explicar sem ser nerd, mas eu vou tranquilizar a galera que está acompanhando para conseguir compreender. Existe um processo
de queima de carboidrato ou queima de açúcar que acontece no nosso corpo, a gente chama esse processo de glicólise, tá? Então, o oxigênio que a gente respira quebra o açúcar e libera energia. É basicamente isso. E, à medida que você oferece glicose para o seu corpo, ele vai quebrar o carboidrato, aliás, o seu corpo vai quebrar o carboidrato, e você vai ter energia e afins, né? Ok. E aí, o que acontece? Na dieta cetogênica, você não está queimando carboidratos como a primeira via de queima de energia, aliás, de obtenção de energia. Você está queimando gorduras. Só que você não queima a gordura. Olha só. Esse processo a gente chama de lipólise, tá? Que seria a quebra das moléculas de gordura. Então, quando você entra num processo, não tem carboidrato, a sua gordura começa a ser quebrada, tá? Em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, imagina que seriam como se fossem gorduras menores. Tudo bem? Para facilitar. Senão a gente vai entrar nos bagulho muito doido. Tá. Então, essas gorduras menores, elas entram na célula. E a célula usam elas como combustível. E aí o que acontece? Estar em cetose, você tem um aumento desse tipo de molécula no seu corpo, entendeu? Entendi. E aí ajuda a queimar, no caso. Na verdade, a menor parte a gente chama de corpos cetônicos, tá? Esses corpos cetônicos ou moléculas cetônicas, porque tem cetona na sua fórmula, aí é um desbagulho meio doido, a gente ignora, tá? Elas começam a andar mais no seu corpo. Então, você sabe que você está em cetose quando a quantidade de açúcar do seu corpo ela está baixa e o seu corpo já está começando a queimar a gordura. E aí tem gente que fala assim, tá, mas o cérebro, ele precisa de glicose. Ele precisa, tá? E aí o que vai acontecer? O seu corpo só está queimando gordura, né? Ele parou de queimar glicose ali. E como que eu vou oferecer o glicose para o meu cérebro? E como que eu posso ter a minha glicemia normal? Porque se eu não tenho açúcar, a glicemia desce, né? Uhum. Então, a pessoa ela tem que se acostumar aos poucos. E quando ela se habitua, ou seja, ela começa a entrar em cetose, aí é o momento em que é um momento em que o seu fígado ele vai ter um processo muito legal, muito, muito louco, chamado gliconeogênese. Que seria o quê? Ele vai transformar proteína em glicose. Em que quantidade? Só na que você precisa. Então, o nosso corpo é capaz de criar glicose à medida que a gente for precisando. Ou seja, não vai ter exagero. Então, você está usando a gordura como energia e a glicose para manter as funções vitais do seu corpo tranquilas. Entendi. Olha que legal, né? Ô, Fê, vamos agora responder as perguntinhas, senão não dá tempo? Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Essa aqui. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá, porque às vezes... Leia. Não, pode ler. Porque às vezes, mesmo fazendo o JL, não conseguimos eliminar peso. O que é JL? Jejum intermitente. Ah, tá. É JI, tá. Essa é fácil. O jejum intermitente, ele vai funcionar à medida que você também sabe aquilo que está comendo no período de alimentação, né? Então, eu fiquei 24 horas sem comer. Aí no dia seguinte eu aproveitei e fui lá, tomei cerveja, que é carboidrato, eu comi doce, eu comi isso, comi aquilo, ou comi outras coisas em grande quantidade. O jejum não adiantou nada. Na verdade, aquilo que você iniciou num dia, você repôs no outro. Então, é nesse momento que o jejum intermitente deixa de dar resultado. Então, a pessoa ela tem que estar revendo a própria alimentação. Tá. E aí tem que, no caso, comer menos, Fê? Não comer menos, comer com qualidade. Porque com qualidade você vai ter nutrientes corretos. Então comer a comida certa, né? É aquilo que você precisa. E aquilo que você sabe que seu corpo não precisa, você não precisa cortar. Basta você diminuir. Como alguém falou aqui agora, equilíbrio é tudo. Quando você oferece para o seu corpo tudo que ele precisa, sem exagero, você acaba tendo resultados, é automático. Que legal, Fê. Adorei. Ó, tá vendo como é bom a gente pensar, né, caramba? Porque a gente vai comer, eu vou comer só alface. E às vezes o corpo não precisa só de alface, né, caramba? Não. Vamos ver a outra. Não precisa ficar nessa neura. A outra, vamos lá. Peraí. Peraí. Acabei de responder, ó. Depois de acabar o jejum, posso comer o que quiser ou tem que comer comida leve? Você acabou de responder, né, essa, né? Mas vamos lá nessa coisa. Comida leve. O que seria essa comida leve? Deve ser salada.
né? Então, aí você pega lá, digamos, você coloca a salada no prato, você tem 300 gramas de salada. É. Ou você tem 300 gramas de brigadeiro. Ambos Hum, são leves, porque ambos são 300 gramas. Mas é, o que cada um vai te oferecer? A é, salada é fibra, né? Vai fazer seu intestino funcionar bacana e as coisas vão lá. Você vai ter meio que um tobogã, né? Intestinal e a coisa vai descer. Agora é. o brigadeiro. Brigadeiro ele não vai descer, você não vai eliminar. Brigadeiro, todo carboidrato você vai guardar. A gente não elimina carboidrato nas fezes e não elimina carboidrato na urina, a menos que você tenha algum problema diabético e afins. Entendi. Ó, que legal, né? Vamos ver a próxima, peraí. Ah, Bora! ó. Enquete, enquete, enquete. Na dieta low carb, tira-se todo o carboidrato? Não, não, porque a gente precisa. Quando você tira tudo, você cria uma deficiência no seu corpo, né? Ele precisa. Só que você baixa muito. O que geralmente é usado nos protocolos é você não comer mais do que 20 gramas de carboidrato ao dia. Para quê? Para Uhum. você manter o processo de cetose. Entendeu? Tá. Você, qualquer, qualquer aumento um aumento sensível na quantidade de carboidratos, aí eu diria que acima de 50, 60, 100 gramas de carboidrato no dia, você quebra o processo. Então, o Entendi. processo de cetose, você só entra se você reduzir o carboidrato. Tá? Vai ter emagrecimento? Vai, mas é aquela coisa, quanto mais carboidrato, quanto mais você sabe reduzir carboidrato, maiores as chances de você ter o resultado rápido que você quer. E vai ser rápido. Sabe uma coisa até interessante de falar? O É. carboidrato, as moléculas de carboidrato, elas ficam presas no seu corpo junto com água. Então, a pessoa, quando ela corta carboidrato, ela perde muito peso rápido, não por conta da gordura ser queimada, mas sim porque ela vai perder muita água junto. Então, quando você come muito doce, ou você come muita massa, você fica como? Inchado, a sensação de inchaço. Quando É. você corta isso, você vai perder água e você vai se sentir menos inchado. E aí é que tá o legal. Depois de um mês fazendo isso, você vai desinchar tanto que aí a animação que você tá procurando, ela vai começar a vir. E ela vem Entendi. bacana. Ô, Fê, mas e essa água que a gente tem que tomar mesmo, né? Que é para realmente para deixar o nosso corpo normal. A água que a gente tem que beber, que eles falam 1 litro por dia. Essa água aí Não, entra nesse processo de inchar, gente? não. Na verdade, a quantidade de água que você vai tomar é a quantidade de água que você precisa. Cada Ah, corpo age de uma forma, entendeu? Então, aham. assim, é importante que você tome água à medida que você tiver sede. E não ficar naquela neura também de, eu tenho que tomar de 3 em 3 horas, sei lá, 2 copos d'água. Para com isso, né, velho? Você vai tomar água se você não tá com sede, pra quê? Me explica. Qual é Você a já viu, lógica? você já viu que tem um app que fica te avisando toda hora de beber água, hora de beber água. Tem um app que faz isso. E enche o saco. Enche o Você vai, saco. mano, você vai receber. Você vai receber ordens de um app, mano. Não, você não pode fazer isso. Você tem que receber ordens da sua necessidade. Você consegue, Dri, fala pra mim. Você consegue pegar uma garrafa d'água, vai, uma garrafa de 1,5 litro e virar tudo? Não. Por que não? Ó, aqueles bem professor, vai. Porque eu não tô com vontade? Sei lá. Você vai tomar, você tá morrendo de sede, você começou a tomar. Chega uma hora que você para. Por que você para? Porque parou de vontade, não quero mais. Porque o seu cérebro entendeu que já foi a quantidade que você precisava. Ele vai te É, avisar. Como? Fazendo você não querer mais. Ou entendi. seja, se você tem o próprio sistema que avisa quando você está com sede, quando você precisa, e para quando você não precisa, para que você vai ter um aplicativo te avisando, sendo que ele não tem nem metade do que o seu cérebro tem? Verdade, Não Fê. faz sentido. Entendeu a lógica do negócio? É meio assim. Eu vou tomar água agora. Tá, vamos ver a outra aqui. Deixa eu ver. Essa já foi, essa já foi. Aqui, ó. O jejum intermitente pode virar um estilo de vida? Por exemplo, o que eu falei quando eu fiquei sabendo, eu falei, não é possível. Que você come uma vez por dia? Você me falou isso uma vez. Eu como uma vez por dia, Dri. Eu falei, como assim, cara? E ainda malha, né? Se eu for pegar um pezinho ali, já sem comer nada, eu sempre como antes de ir pro treino, senão eu não levanto nada ali. Como que funciona isso, Fê? Você vai se habituando, na verdade, tá? Eu não sou exemplo para ninguém, porque eu levo as coisas de uma forma muito extremista, são muitos anos, estudando e fazendo a mesma coisa e conhecendo meu corpo, tá? Então Tá. não posso passar uma receita. Mas assim, o jejum intermitente,
Ele não te deixa incapacitado. Porque enquanto você está queimando gordura, ele faz com que você tenha muita energia disponível, né? Claro, É. posso usar isso como estilo de vida? Pode, se estiver te fazendo bem, e na verdade, você não precisa fazer jejum todo dia, né? Você pode quebrar, aliás, é o ideal, tá? Que você sempre fique quebrando esse jejum, faça jejum de vez em quando, não faça jejum, tipo, exagerei no final de semana, vou fazer jejum no dia seguinte. Não é bem assim que funciona. Na verdade, a gente tem que ter uma consciência assim, se sentir bem com aquilo que a gente se alimenta e saber que aquele alimento vai fazer bem para a gente. Então, o jejum intermitente pode ser adotado como uma filosofia de alimentar? Pode, claro que pode, tá? À medida que você se sente bem. E, na verdade, essa filosofia alimentar, que até uma mocinha bonita falou agora aqui, que seria a reeducação, essa reeducação está ligada a quê? A você fazer o seu corpo se adequar aos nutrientes que precisam, que ele está necessitando, tá? E aqueles nutrientes que você não precisa, você saber adequá-los, colocar de vez em quando. Isso não há problema, na verdade. O problema é que o nosso cérebro ele tem a tendência do exagero. E a gente, quando vai lá comer uma coisa, a gente acaba comendo além do que a gente precisa, e tem várias outras coisas. Aí é que tá. A pessoa que você quer se tornar, o seu objetivo, ele é menor do que aquele pedaço de pizza, você tem que pesar. Porque não comer, negar aquele pedaço de pizza naquele momento, é porque você está tentando colocar o seu corpo em transformação. E depois que ele estiver transformado, você volta com tudo? Não. Porque você vai estar habituado com uma outra situação e você vai saber que quando você vai voltar como se fosse, caraca, como se fosse um aniversário. É uma vez por ano, então você vai comemorar muito ali. Mas não tornar aquilo uma filosofia. Você não faz aniversário todo dia, né? Entendi, Fê. Que legal, né? Deixa eu ver se tem mais uma aqui, pra gente fechar. Aqui. Qual a sua dica para quem quer perder peso? Caraca. Uma dica. A dica é estudar. E eu vou falar por que estudar. Tá. Quando você tá com fome, nossa, sei lá, tem pizza na mesa, na sua cozinha. Aí você tá com fome, aí você fala assim, vou lá comer pizza. Olha só que coisa interessante. Pega e começa a pesquisar sobre a pizza, começa a pesquisar sobre os efeitos, começa a pesquisar sobre o que tem ou o que deixa de ter. Aí você começa a pesquisar, você vai ver um monte de coisa positiva e negativa. Você está dando um tempo e você está lendo sobre o assunto, certo? Digamos que você passou 20 minutos lendo sobre o assunto. Você vai criar uma opinião sobre. Se 20 minutos depois disso, você ainda assim for lá e comer, é porque é mais do que um desejo, é fome. Agora, se você passar esses 20 minutos depois pensar bem e falar assim, nossa, é verdade, acho que eu nem vou comer, quer dizer então que você não estava com fome. Porque quando você está com fome, você come mesmo. Agora, quando você não está com fome, você está com desejo, desejo passa. Então, uma das maneiras legais de você trabalhar isso é você sempre pensar que eu vou tentar fazer uma outra coisa, mudar o meu foco para ver se era só um desejo ou era uma necessidade. Porque a gente tem a tendência de insistir apenas na necessidade. O desejo não. É que eu vou dar um exemplo bem tosco agora, que não tem a ver com alimentação. É que nem assim. Você está gostando de alguém. E aí essa pessoa que você está gostando, ela começa a dar mancada com você, aleatoriamente. Aí você vai começar a desanimar, certo? Certo. Se você realmente gostar dessa pessoa, o que você vai fazer? Você vai investir. Se você não gostar, ou se aquilo realmente você vê que não vale a pena, você simplesmente vai deixar de lado. Então pare e pensa. Aquela pessoa que você achou que gostava, não gostava, era um desejo. Então isso vale para alimentos, isso vale para a vida pessoal, isso vale para trabalho, isso vale para tudo. Você saber separar bem, isso ajuda. Então, primeira coisa de dica é estudar. Segunda coisa é você saber a função de cada molécula dentro do seu corpo. Não precisa ser biólogo nem químico, só você saber o básico. E aí você vê, eu vou fazer algum esporte, vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso disso. Tem gente que come algumas coisas e pensa assim, aí vai criar uma polêmica, mas digamos, nossa, eu vou comer, sei lá, eu vou tomar aqui, né? Porque daqui a pouco eu vou treinar. E aí essa proteína vai me ajudar. Aí eu falo pro camarada, jovem, você sabe quanto tempo demora para o seu corpo digerir isso? Ele vai demorar 8 horas. Então só daqui 8 horas que você vai usar isso. Você não vai usar isso agora. Então não tem sentido nenhum, por exemplo, você comer antes de treinar. Por quê? Porque o seu corpo não usa o que ele acabou de receber, ele vai usar aquilo que ele já tem.
Então, para que eu vou pegar as proteínas que já foram quebradas em aminoácidos, tá tudo solto lá no meu corpo? Para que eu vou pegar a proteína nova, que tem que ser digerida, se eu já tenho pronta? Não faz sentido, né? Para que eu vou fazer arroz, comer, se eu já tenho arroz numa panela? Eu vou fazer só quando eu precisar. Então, você criar essa metodologia de aquilo que você come, você não come para agora, você come para daqui 8 horas, sempre. Então, você só vai usar daqui 8 horas. Você tem que dar sentido à alimentação. Nossa, eu nunca pensei nisso, você acredita? Eu achava assim, eu vou comer um sanduíche agora antes de eu treinar, porque durante o treino eu vou estar queimando ele. Entendeu? Não. Seu estômago não é tão rápido assim, não. Você não vai queimar nada dele. Você vai simplesmente ficar digerindo ali e ainda por cima manter o seu estômago ocupado e você vai capaz de passar mal. Por quê? Se o seu estômago, aquela comida vai ficar mais tempo no seu estômago. Por quê? Se você está treinando, a tendência é que o seu sangue ele se concentre mais nos músculos por conta da adrenalina. Então, qual é a lógica de você tentar digerir uma coisa no momento que a digestão não é necessária? Questão de defesa do corpo. Verdade. É a mesma coisa, por exemplo, você está numa situação de perigo. Sei lá, você está andando na rua e tem um motoqueiro vindo. Meu, quando esse motoqueiro vir, ele tá se aproximando, nossa, parece preconceito, mas não é, tá? É só tipo uma ideia. Você tá à noite, sozinha na rua andando, e tá vindo uma moto se aproximando lentamente. O seu corpo ele não vai pensar duas vezes. A sua boca vai secar, porque você não tem necessidade de produzir saliva naquele momento. A sua pupila vai dilatar, porque você tem que pegar toda a informação luminosa que tiver ao redor. Você vai sentir uma euforia, um frio na barriga, o seu sangue vai sair do sistema digestório, sair no sentido B, vai diminuir o fluxo lá e vai aumentar o fluxo nos músculos. Por quê? Porque você está numa situação de fuga, adrenalina. Você vai ter que escolher, ou você fica em luta, ou você sai correndo. Para que você vai estar digerindo alguma coisa nesse momento? Verdade. Tanto que a gente tem movimentos nos nossos órgãos internos que chamam-se movimentos peristálticos. É assim, né? É o peristaltismo. E aí o que acontece? O seu intestino vai precisar ficar peristaltando quando você está em fuga? Não. Então o seu cérebro vai meio que desligar isso. E é um momento que, por exemplo, ao desligar, você perde o controle. Então é um momento que você pode fazer cocô nas calças, é um momento que você pode urinar. Por quê? Você perdeu o controle dos órgãos internos para dar controle no geral. E outra, por que você pode evacuar nesse momento? Porque você evacuando vai ficar mais leve, ficando mais leve você consegue ter fuga. Então não faz sentido você se submeter a um esporte que vai criar adrenalina, aliás, que vai produzir adrenalina e que vai ter um efeito no seu corpo, e você comer ao mesmo tempo. Não faz sentido. Agora, comer depois, sim. Por quê? Os músculos começam a descansar, o sangue normaliza, aí sim você está pronto para o processo de digestão. Então a digestão, até uma coisa interessante, depois você come dá sono. Não é que dá sono, é que o seu corpo, para que você vai ficar andando depois que você comeu, se eu preciso que você gaste menos energia e a energia ela fique só na digestão? Você vai começar a digerir alimentos, então você tem que ficar calma, você tem que parar. E aí você começa a criar um processo de preguiça justamente para que você pare. Nosso cérebro ele é meio complicado, né? Eu achei legal essa nossa live porque você começou a tratar o nosso cérebro como uma pessoa, né? E uma pessoa que domina, uma pessoa mimada. E a gente tem que começar a controlar ele, né? Totalmente. Né? Assim, na verdade, até vamos transformar essa ideia. A gente não controla o cérebro. Seria o contrário. Ele nos controla. Só que ele é pré-programado. A questão é, nós, enquanto seres humanos, nós temos capacidade, tá, de refletir sobre as programações dele. Então a gente consegue pensar e repensar sobre o que está acontecendo ou não. E qual é a parte interessante disso? Isso acaba nos dando a opção de escolha. Então, se eu compreendo o meu cérebro que já está programado para aquilo, eu sei que se eu mudar a forma de uma situação, ele vai ter que se adequar. E por que ele vai se adequar? Porque o nosso cérebro é adaptável. Se ele não fosse adaptável, a gente seguiria a vida inteira com uma personalidade só. E essa única personalidade, ela ia fazer com que a gente não se adequasse na maior parte dos lugares. Então você tem hoje, você, Adriano, você já sabe que você vai ter uma postura para mãe, você vai ter uma postura para... teve uma postura como aluna,
Tem a postura de filha, tem a postura de professora, tem a postura de moça que está comprando alguma coisa no supermercado porque está em promoção. Você tem várias posturas. Por quê? Porque o seu cérebro, ele torna você capaz de se adaptar àqueles momentos. A primeira vez que você está no momento, você vai ter como uma postura de susto, de aprendizado. A segunda vez que você for, é diferente. Que nem primeira vez na sala de aula, primeiro dia. Professor, os alunos não conhecem muito isso, mas dá um nervoso muito grande. Segundo dia, eu já sei o que eu vou ter, eu já conheci, meu cérebro já se adaptou. Então é tudo questão de adaptação. E dieta e alimentação é também uma adaptação. A gente só tem que aprender a dominar o conhecimento e assim a gente fazer com que o nosso cérebro ele mantenha o seu estilo de vida, mas que ele funcione a nosso favor. Legal, Fê. Ô, Fê, o nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer demais, porque eu sempre quis ter esse papo com você, mas a gente, na nossa correria, a gente nunca conversou, né? E agora é legal, eu posso levar isso para todo mundo que tem interesse, né? Em emagrecer e ter uma reeducação alimentar. Foi muito legal esse papo, viu? Muito, adorei. Nossa, eu espero ter contribuído aí com a galera que acompanhou de alguma maneira. Muito. É isso, não existe fórmula mágica, existem atitudes mágicas. Quando você junta esse conjunto de atitudes, você começa a ter o quê? Um início da mudança de comportamento. A gente tem que investir naquilo que a gente quer ser. Então, eu acho que para todas as pessoas que estão acompanhando e para você também, repensar. Qual é a pessoa que eu quero ser? É um objetivo muito grande. Para com metas pequenas. Vai no objetivo maior mesmo, direto. Eu quero ser essa pessoa. Sem se comparar com ninguém. Tá, essa pessoa que eu quero ser, o que eu preciso fazer para ser essa pessoa? Para ser essa pessoa, eu preciso fazer tananã, 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 tananã. De uma vez? Não, se acostuma. E aí, aos poucos, você vai se tornando essa pessoa. E quando vai ver, você vai trabalhar com o quê? Com o resultado final. Então, é um processo. Vai ter altos, terão baixos também, e tudo bem. A gente tem que aprender, isso é muito importante, a sempre falar tudo bem para tudo. No sentido de, é assim? Tudo bem. Tudo bem. Você não muda os outros, mas você muda a si. À medida que você passa a aceitar que você não pode mudar tudo e passa a saber que você tem escolhas para você. É super importante isso. Ah, que legal, Fê. Ô, Fê, brigadão, viu? De coração mesmo, você deixou o meu Instagram muito mais interessante. O pessoal aqui, muita saudade, os alunos mandando aqui, muita saudade de você, viu? E é isso aí. Eu espero que a gente continue com essa nossa amizade, mesmo longe agora que eu estou aposentada. Achei meio maldoso esse comentário, mas uma vez que eu não vou aposentar. Mas tudo bem, seguimos aí. 2090 tá aí, eu já com lepra na sala de aula, dando aula, e maravilhoso, maravilhoso. Obrigadão, viu, Fê? Fechou, Dri. Muito obrigado pelo convite. Beijão. Até mais. Até mais. Tchau. Gente, a live vai ficar salva, tá? Quem quiser assistir tudo, vai ficar salva no meu Insta, beleza? Beijão, Fê. Tchau. Tchau.